Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13 diz: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Podeis sentar. Irmãos, Jesus estava procurando uma reforma. Amém? Jesus estava procurando uma reforma. Por que ele estava procurando uma reforma? Porque o precursor de Jesus, quem era ele? João Batista. Ele aparece no cenário e uma das expressões marcantes de João Batista é o quê? Arrependei-vos. Tá, João Batista cumpriu a missão dele, ele disse: importa que Jesus cresça e eu diminua. João Batista cumpriu a missão dele. Aí vem Jesus e diz o quê? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E o arrependimento é uma recapitulação, é um check-up, é uma geral nos seus conceitos, ideologias, na sua filosofia de vida, não é? Jesus vem pregando, pregou aonde Jesus? Na nação judaica, pregou para aqueles que conheciam a lei, e ele estava dizendo: arrependei-vos, de quê? De pecado? Alguém poderia acusá-los de adultério? Foi essa a acusação de Jesus? Não, Jesus não acusou, ninguém de adultério, não fez certas acusações, contudo, os chamou a uma renovação de conceitos. Tinha lá os mandamentos dados por Moisés, mas eles já tinham criado um monte de leis e tinham se perdido nessas leis. Então foi necessário uma chamada ao arrependimento. Deus edificou o judaísmo com o Pentateuco, que tem leis e repetição de leis. Deuteronômio é só repetição do que já tinha sido dito. Mas os homens transformaram a então igreja do Antigo Testamento numa verdadeira instituição, numa organização, através dos seus dogmas, das suas filosofias, ideologias, a ponto de considerarem, de criticarem os discípulos de Jesus até que comeram sem lavar as mãos. O sábado, que era a bênção da igreja do Antigo Testamento, se transformou numa verdadeira maldição. Aí Jesus vem e chama eles hipócritas. Qual de vocês, se tiver um boi, que custa dinheiro, e ele cair num buraco, você vai deixar ele lá porque é sábado? Então, quer dizer, o fator instituição, organização, estava acima do fator espiritual, do fator igreja. Não tinha esse nome no Antigo Testamento, era sinagoga. Jesus vem chamar de igreja no Novo Testamento, porque a palavra igreja, do grego, segundo alguns estudiosos, significa chamados para fora. E não é só chamados para fora de um mundo de pecado, mas chamados para fora até mesmo do judaísmo, naquele sistema, porque é isso que Paulo deixa muito claro em Gálatas. Se você ler o livro de Gálatas, você vai chegar a essa conclusão maravilhosa de que
Paulo está colocando um muro terrível e dizendo, olha, tudo que é do judaísmo não passa para cá. É isso que Paulo está fazendo no livro de Gálatas. Ele está demonstrando, depois ele escreve Hebreus e vai dizer, há controvérsias, porém eu creio que foi Paulo. Escreve Hebreus e ele deixa muito claro que a antiga aliança foi tremenda e maravilhosa com Moisés, mas a nova aliança é infinitamente superior à antiga, na pessoa do Senhor Jesus. Então, qual o chamado de Deus às nossas vidas? Sempre é uma reforma. E o que é reformar alguma coisa? É restaurar. Amém? Só que tem aquela restauração que ela vai sendo feita degrau por degrau, mas chega uma época na história que nós estamos vendo através das dispensações, em que a restauração se torna assim uma necessidade generalizada e emergencial. E este é o tempo que estamos vivendo. E sempre que falamos de restauração, lembramos de um homem que Deus levantou para restaurar a sua igreja. Quem foi este homem? 1517. Martim Lutero. Os livros chamam de Martinho Lutero. Um monge alemão. Não era qualquer um. Como qualquer um? Deixa eu me explicar melhor, senão você pode se sentir ofendido por eu dizer qualquer um. Mas a verdade é que Deus chama pessoas, meu irmão, com visão de águia. Se você tem essa visão, há um chamado na sua vida. Porque a Escritura diz que o Senhor quer te colocar por cabeça e não. Então Deus só chama a gente no nível. Ele mesmo vai trabalhar para você chegar lá, mas você tem que chegar. Se você não chegar, ele cancela o projeto no meio. Nós vemos isso. Saul que o diga. Amém? Então, há um projeto de Deus. Quem foi Martinho Lutero? Um estudante de direito. Para o camarada entrar para uma faculdade de direito, opa, eu já sei uma coisa sobre ele. O que eu sei sobre ele? Ele gosta de estudar. Ele gosta de ler. Ele devora os livros. Porque só o peso de um livro de direito não é brincadeira. Só o peso. E a pessoa tem que ler um livro daquele em 6 meses, tem que gostar muito. Martinho Lutero era um homem estudioso. Foi ele que traduziu a Bíblia para o alemão. Irmão, entenda. Deus tem um grande chamado na sua vida. Mas ilusão você sabe que aqui não tem. Não perca tempo. Devore os livros. Devore os livros. Eu tenho indicado um bocado de livro aí para as pessoas, tenho mencionado, as pessoas têm ido comprar, têm ficado maravilhadas. Essa é a minha missão. Mas faça a sua parte. Eu vou fazer a minha. Se você olhar para esses 66 livros que nós temos e dizer, puxa, é muita coisa, enquanto você achar que é muita coisa, você nunca dará o primeiro passo. Tem relatos de homens que liam o Novo Testamento todinho, uma vez por semana. O final desses homens qual foram? Só tem um jeito de calar um homem desse. É dando-lhe a coroa gloriosa do martírio. Ninguém para um homem desse. Só a hora que Deus determinar que vai dar-lhe a coroa mais gloriosa que tem, que é a do martírio, aí permite que os homens ponham a mão nele. Então, querido, reformar é igual a restaurar. E restauração começa com arrependimento, é revendo os conceitos, revendo os valores. Este homem reformador da igreja não teve a sua missão
cumprida cabalmente. Sabe por que Martinho Lutero não teve a sua missão cumprida cabalmente? Porque ele não entendeu o chamado individual. O tempo todo ele queria que o catolicismo, o papado, o tempo todo ele buscou essa unificação. Martinho Lutero participou e criou dezenas de concílios, onde ele queria debate. Para quê? Para que a organização católica passasse a ser uma organização verdadeiramente de Deus. O que ele fez? Ele perdeu tempo. Quer a prova que ele perdeu tempo? Está aí a coisa como tudo estava antes. Perdeu tempo. Deus tem uma obra na sua vida? Esqueça os outros. Faça o que Deus te mandar fazer. Siga a estrada que Deus te apontar. Se tranca no teu quarto e diz, faz que nem Jacó: não te deixarei enquanto não me abençoares. Não saio desse quarto enquanto não ouvir a tua voz. Esse é o caminho, irmão. Restaura-te. Reforma-te. Como é que você vai pregar a reforma se você não está reformado? Restauração se você não está restaurado? Tem que ter a visão correta. Só existe um lugar para você conseguir a visão correta. É lá dentro do teu quarto. Não é com teu irmão. Não é. Não é com papai e mamãe. Quem se converte não tem mais pai nem mãe. Lá na intimidade do teu quarto, o Espírito Santo quer falar contigo. Ele está te chamando todo dia. Ouça. Pois a Escritura diz: se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Você tem que saber o que Deus quer da sua vida. Você só vai saber lá, dobrando os seus joelhos, calejando os joelhos, clamando, botando o rosto no pó. É um clamor constante, ininterrupto. Não leve uma vida de organização eclesiástica. Jesus Cristo não fundou a organização eclesiástica, ele fundou a igreja. Pastor, tem diferença? Vou provar daqui a pouquinho que tem e como tem diferença. Hegel, um homem que escreveu a respeito de Martinho Lutero, ele diz que a essência da reforma foi o homem se determinar a ser livre. Em alguns outros escritores sobre Lutero, dizem que Lutero destruiu a fé nas autoridades e reformulou a autoridade da fé. O que é fé nas autoridades? A minha igreja é certa, o meu rótulo é certo, a minha organização é certa. Isso é fé nas autoridades que administram uma organização. Mas a autoridade da fé é o poder individual de Deus na tua vida. Isto é que Deus quer. Deus não quer você escondido atrás de uma denominação. Ele quer você de peito aberto na presença dele. O Espírito Santo está te chamando a uma intimidade profunda. O Espírito Santo, ouça a voz dele. Olha aí a voz dele. Sente o toque, sente a unção, sente o impacto. Ele está dizendo: eu tenho um plano revolucionário na sua vida.
Lutero cometeu aqueles erros todos e a obra dele foi incompleta. Foi tremenda, foi maravilhosa, mas foi incompleta. Porque quando Deus chama para restaurar, quem não entra no barco fica para trás. Em Lucas 3,2 diz que sendo Anás e Caifás, sumo sacerdote, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto, às margens do Jordão. Quando a palavra veio a João Batista, ele esqueceu que existia sinagoga, ele não ficou tentando restaurar a nação judaica, ele não se preocupou com isso. Jesus, quando substitui, vamos assim dizer, João Batista, ele não ficou lá na porta da sinagoga, se preocupando em resgatar judeu. Ele pregou ali, fez a obra dele, foi enviado primeiramente a eles, mas não se deteve aquilo. Não se deteve. Quando ele termina a missão dele, no ministério de 3 anos, ele chega e diz, ide por todo mundo. Já dizia o profeta Isaías, eu vos meterei ciúme com um povo que não era povo. A uma nação que não perguntava por mim, eu me apresentei e disse, eis-me aqui. Largou Israel de lado, para provar que largou de lado, passou perto da figueira e disse o quê? Nunca mais nasça fruto de ti, está maldita, amaldiçoada. Agora, irmão, a Bíblia não é uma organização. A Bíblia é a autoridade na organização. Portanto, a sua vida tem que estar além de uma organização. Quando você diz, eu sou evangélico, você joga por terra qualquer denominação. Qualquer barreira denominacional cai por terra quando você diz, eu sou evangélico. Eu sirvo ao Evangelho, e se sirvo ao Evangelho, sirvo a um Deus vivo e poderoso, que não se detém em 4 paredes, que não se limita debaixo de um teto, que não está limitado a homem algum, nem organização, nem fachada alguma. Você tem que ter uma visão transcendental e revolucionária para que Deus realmente faça uma obra na sua vida. Aqui, quando João Batista vai para o deserto, nós podemos ver 2 retratos, porque a Bíblia diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Onde estava Anás e Caifás? Na sinagoga. João Batista estava no deserto. Há um confronto terrível, um contraste. João Batista num lado, sinagoga do outro. Aqueles que olhavam um Deus limitado a uma organização estavam aonde? Na sinagoga. Mas aqueles que enxergavam um Deus pessoal em espírito e em verdade, estavam lá às margens do Jordão sendo batizados por João Batista. Meu irmão, você quer realmente o espírito da reforma, o espírito da restauração sobre a tua vida? Tem que cair por terra todos os conceitos. Sabe onde está a igreja? Aonde você pisar, ali tem uma igreja. Se você está na rua, ali tem uma igreja, é ali que a salvação será proclamada. Aonde você passar numa praça, é ali que os demônios serão expulsos. É ali que os enfermos serão curados. Aonde você estiver, ali está o Espírito Santo de Deus, ali está Jesus Cristo, ali está o Pai, ali está a glória de Deus sobre a sua vida. Isto é restauração, compreensão, conhecereis a verdade vos libertará. De quê? Desses conceitos todos, essas filosofias vãs, baratas, inúteis. Aqui quando nós lemos que Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Jesus falou, bem-aventurado és tu. Entende isso? Bem-aventurado és tu. Você, Simão Barjona, você é bem-aventurado. Não foi uma revelação natural, carne e sangue, mas o meu Pai revelou isso a você. Ele recebeu a revelação antes que a organização rotulada de igreja viesse à existência. Ser um discípulo está acima de ser membro de uma igreja. Pedro, eu te dou as chaves do reino. Ué, mas a igreja nem foi fundada, Senhor. Mas você já recebeu a revelação. Você já se tornou igreja. Jesus Cristo não veio fundar uma organização. Ele veio chamar vidas, organismo vivo. A igreja de Cristo não é estática e não é parada. Aonde você vai, ele olha, ali está a minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Aonde você pisa, ele diz, ah lá, ali eu posso desfazer as obras do diabo. Aonde você toca, ele diz, opa, desfiz mais uma obra. Você vai visitar um, ele entra contigo. Você vai, atravessa uma rua, ele atravessa contigo. Aonde você vai, ele vai contigo. Você é igreja. Restaurado, reformado. E aqui, vê se Jesus poderia dizer isso para uma organização no verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isso pode ser dado a uma organização, irmão. Isso é dado a vidas. Isso foi dado aos homens, às mulheres de Deus. Isso não foi dado a uma organização. Miserável, cego, nu, desgraçado, é aquele que se rotula. Tem um monte de gente por aí com plaquinha do lado, patrimônio da Assembleia de Deus. Não, eu tenho 30 anos de Assembleia de Deus, sabe como é que é, né? Eu sou um assembleiano nato. É. O outro, eu sou um batista, eu tenho 50 anos de batista, a minha denominação é uma das mais velhas do mundo, e ele também é um dos mais velhos do mundo. Mas a Bíblia diz, renovai-vos no Espírito, crescer na graça, no conhecimento. Meu irmão, te determina a receber a revelação de Deus. Faz um pacto com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou pagar o preço até ouvir a tua voz, até sentir o teu abraço, até enxergar o caminho que eu devo andar, até que as minhas dúvidas caiam todas por terra, até que eu seja tão convicto a ponto de encarar terra, céu e mar. Aleluia, Deus. Revelação é o que nós precisamos. Intimidade no quarto. Intimidade debruçado na Escritura, ler livros de homens de Deus, assistir filmes evangélicos, que Deus tem feito obras tremendas, tem ensinado de muitas maneiras. Isso não foi dado a uma organização, uma palavra dessa, porque aqui, quem recebe a revelação não é uma organização. O Evangelho de João tem como símbolo uma águia, e foi escrito para a igreja. Só que Isaías diz, os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia. Ele não está falando de uma organização, está dizendo, os que confiam, individualizou a sua operação. Por isso, irmão, por onde eu passo eu sou terrível. Por onde eu passo eu taco fogo aonde eu passar. Estivemos numa igreja onde fomos pregar sábado, e um homem chegou perto de mim e veio orar comigo. Ele falou assim, pastor, quando eu olhei para os seus pés, as suas sandálias, o seu sapato se transformou naquela sandália dos tempos antigos, cruzada assim com um cadarço por cima, e eram fios de fogo, e você ia andando assim, por onde você andava ia ficando marcas de fogo. Assim diz o Senhor, por onde você passar,
as marcas do teu ministério serão gravadas com fogo. Isso nós já sabíamos, mas o Senhor gloriosamente falou de forma diferente. Irmão, sabe por quê? Porque a minha mente foi liberta. E o trabalho que nós fazemos é que a sua mente seja liberta. Nós pregamos o que mais ninguém prega, e é por isso que a sua mente tem sido liberta. Eu cansei entre aspas, de parar quietinho no meu canto e dizer assim: Jesus, liberta a minha mente. E acredite, eu era membro de uma igreja batista tradicional quando eu fazia essa oração. E o Senhor me deu tanta graça, e um dia levantou um homem e falou assim: olha, o que você pediu, Deus fez. Eu já tinha percebido que Ele tinha feito, porque eu enxergava na Bíblia o que outros não enxergavam. Eu compreendia o que outros não compreendiam. A minha visão era diferente da de todo mundo. E eu comecei a ser discriminado dentro da própria igreja. Na simples leitura de um texto bíblico, tinha gente que levantava e batia a porta e me dava as costas. Leitura! Sabe por quê? Porque eu lia com a graça e interpretação do Espírito Santo de Deus. Na simples leitura, tinha gente que levantava e dava as costas e batia a porta. Entende, irmão? É assim que Deus quer fazer da sua vida, algo diferente. Ele quer te dar as chaves do reino. Ele quer te chamar para restaurar, para reformar. Deus está procurando reformadores. Essa autoridade foi dada a quem? Eu te pergunto, se entrar um endemoninhado por essas portas aí, e ali sentar no banco, ele vai ficar liberto? Só porque entrou e sentou? Não. Ele precisa ouvir a palavra para crer nessa palavra. Dependendo da situação, alguém pode se aproximar, orar e expulsar o demônio que está naquela vida. Mas alguém simplesmente entraria neste lugar e alcançaria uma libertação só pelo fato de lá fora estar escrito Igreja Geração Jesus Cristo? Não. Então o poder não foi dado a um nome. Foi dado a fé, a revelação que você recebe. Como Pedro recebeu, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele falou: opa, essa é a rocha que eu esperava. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto você declarar, Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu nego diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Então, é mediante a sua declaração que Cristo se manifesta e te considera igreja. Não é uma organização estática que confessa Cristo. Quando o catolicismo parou de confessar Cristo, Deus ainda achou uma igreja chamada Martinho Lutero. Irmão, a grande pergunta: Deus achou você? Eu, quando estou orando, eu digo para Deus: Senhor, eu sei que tu me achaste. Não sei como o Senhor olhou para esse traste inútil, mas eu sei que o Senhor me achaste, que eu não posso negar. Eu sei de onde saí, eu sei o que eu era, eu sei o que eu sou. Eu sei que quando falo, os demônios saem correndo. E não fui eu que consegui isso, não foi a tua graça, a misericórdia. Eu sei que o Senhor me achou. Agora eu quero te achar. Entende, irmão? Deus te achou. Ache Ele agora. Acha Ele na intimidade do teu quarto. Acha Ele no exame da Escritura. Acha Ele no apostar a vida. Acha Ele na ousadia, na intrepidez. Acha Ele. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Acha Ele, irmão. Aquela velha filosofia maravilhosa que nós temos.
Não venha na igreja para dizer o que você quer de Deus. Venha na igreja para perguntar: Senhor, o que tu queres de mim? Isto é que gera um verdadeiro cristão. Tome cuidado, irmão, para que você não espiritualize a organização, ao invés de espiritualizar o homem. A organização pode até existir, se o homem for espiritual e estiver na presença do Senhor. Deus conta com 4 paredes? Nada. Se você é igreja, Ele põe qualquer um no teu caminho, para você fazer uma oração, dar um toque dos teus dedos, entregar uma palavra. Você é um reformador da igreja. Você é um restaurador de vidas. Deus está olhando para você, te chamando à intimidade, porque muitas pessoas estão espiritualizando a igreja instituição, estão esquecendo que sem homem espiritual não há igreja. Não há igreja. E é por isso, irmão, que nós estamos aqui para restaurar a tua autoridade, restaurar a tua visão, entendeu? Nós queremos que você não se curve, como Lutero, na sua bela parte que fez, não se curvou. Quando colocaram todos os seus escritos lá num lugar, você nega isso aí? Ele falou assim: a menos que me convençam pela Escritura, não negarei. A menos que alguém, no bom senso, me prove que eu estou errado, não negarei. Você já deve ter recebido muitas propostas. Você já deve ter tido um pastor que tem dito para você: não espalhe esse CD não. E você tem dito: a menos que me provem que isso aqui está errado. Não divulgue esse estudo não. E você diz o quê? A menos que me provem que está errado. Você é um restaurador. Você tem um chamado glorioso na sua vida. Você está aqui para demonstrar que a Bíblia está acima de qualquer instituição. Amém? A Bíblia está acima de qualquer instituição, seja espiritual, seja qual for. A Bíblia está acima também de qualquer constituição. Amém? E é este o caminho da libertação da mente. Como já falamos, neste episódio vamos repetir. Quando a igreja é organizada, os homens recebem o Espírito de Deus para dominar o mundo, não podem se submeter a outra lei. Porque se você se submete a alguma lei, esta lei dominará sobre você. Amém? Portanto, somente se submeta à Bíblia, à palavra de Deus, para que ela domine sobre a sua vida. Lembra o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28? Para concluirmos, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre o quê? Isso é sério demais. Tem libertação na tua mente, irmão? Está dizendo que Ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus olha para você e te olha como uma nação, e você será superior a todas as outras nações. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, a cria das vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti.
Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. É a esta lei que você tem que se submeter, os mandamentos do Senhor, para que todas essas bênçãos venham sobre ti. Isso é restauração da mente, irmão. Quando alguém disser assim, a lei, opa, já tenho a minha lei. E aí vai dizer, emprestarás a muita gente, mas não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, só estarás em cima, não de embaixo, se obedeceres aos mandamentos de quem? Do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. 14, não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Então, querido, aí está a promessa gloriosa na vida daqueles que foram restaurados pela palavra do Senhor. Não se deixe iludir com as aparências de bondade que esse mundo tem. Bondade você só encontra nos mandamentos do Senhor. O resto, Jesus disse que o mundo... Como é que tem pessoas dizendo que tem coisa boa no mundo? Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Que coisas boas são essas que tem no mundo? Não das organizações do mundo. Não tem nada bom lá, porque Jesus Cristo disse que jaz no maligno. Mas dele, ele falou, se alguém crê em mim, segundo a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isso é que é o bom, amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.